Olá, bora falar de um assunto que todo mundo quer saber. Como montar uma carteira de fundos imobiliários que seja sólida, sabe? Que traga segurança e, ao mesmo tempo, um bom retorno. É sobre isso que vamos conversar aqui. Vamos ver um guia estratégico, um passo a passo, para construir e gerenciar um portfólio que pode ser, de verdade, a base para um futuro financeiro mais tranquilo. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é? Como é que se equilibra essa balança? De um lado, segurança, do outro, crescimento. E, claro, aquela renda passiva pingando todo mês. É o objetivo de muita gente. Mas olha, até o final da nossa conversa aqui, teremos um caminho bem desenhado para chegar nessa resposta. Para organizar as ideias, nosso papo vai seguir 5 passos bem lógicos. Primeiro, a gente entende a estratégia dos 3 pilares, que é a fundação de tudo. Depois, vamos para a parte prática. Aí, a gente fala sobre como ajustar a carteira com a economia, mergulha na análise dos ativos e setores e, por fim, o mais importante, como monitorar tudo isso de perto. Então vamos lá, bora começar. Então, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, a base de uma carteira de sucesso, não é achar aquele fundo mágico, sabe? Aquele que vai resolver tudo. Não. O segredo está em construir uma estrutura inteligente, uma fundação com 3 pilares. E cada um deles tem um papel bem definido no jogo. E que pilares são esses? Pensa assim, os fundos de ancoragem são o alicerce da casa, aquilo que dá estabilidade, que traz segurança. Já os de oportunidade, bom, eles são o corpo principal da carteira, a maior parte, onde se busca um crescimento mais sólido, mais consistente. E por último, os de risco. Essa é uma parte menor, bem controlada, que está ali para dar uma apimentada, sabe? Buscar aqueles retornos mais altos, mesmo que balance um pouco mais. É um equilíbrio de forças, um time trabalhando junto. Olha só que legal esse gráfico. Ele mostra direitinho uma alocação que podemos chamar de intermediária, que é o nosso foco aqui. Repara na divisão. 50%, ou seja, metade, vai para a oportunidade. É o motor da carteira. Aí, temos 30% em ancoragem, segurando as pontas, e uns 20% em risco, para dar aquela acelerada nos ganhos. Com essa estratégia, o foco é aumentar os dividendos, mas sem colocar tudo a perder, sem correr riscos malucos. Beleza, a teoria está clara, mas como isso funciona na prática, com dinheiro de verdade? Para deixar tudo bem palpável, vamos simular a montagem de uma carteira de R$ 100 mil. Então, vamos começar pelo pilar da estabilidade, o de ancoragem. Lembra? 30%. Em uma carteira de 100 mil, isso dá R$ 30 mil. Esse valor seria dividido entre uns 3 ou 4 fundos. E o que se procura aqui? Ativos de primeira linha, imóveis com poucos espaços vazios, contratos longos e fortes. O objetivo é criar uma base de renda bem previsível para a carteira inteira. Agora vamos para o coração da carteira, os fundos de oportunidade. A maior fatia do bolo, R$ 50 mil, vai para eles, distribuindo esse valor entre 5 a 7 fundos diferentes. É aqui que o jogo fica mais interessante, quando se vai atrás de crescimento e dividendos mais parrudos. Geralmente, são bons ativos, mas que talvez estejam passando por alguma mudança, uma expansão, e é aí que está a oportunidade. E para fechar a conta, sobram R$ 20 mil. Essa grana vai para a pimentinha da carteira, os 2 ou 3 fundos de risco. É uma parte pequena, calculada, não é para se jogar de cabeça. Mas é essa parte que tem o potencial de dar um belo empurrão no resultado final, de trazer os maiores retornos. Juntando tudo isso, o que temos? Uma carteira com mais ou menos 15 fundos no total. Puxa, 15 fundos. Esse número é ótimo porque permite uma diversificação muito boa, sabe? O risco é espalhado por vários setores e estratégias, mas, ao mesmo tempo, não vira uma loucura para gerenciar. É um número que dá para acompanhar de perto. É o ponto de equilíbrio perfeito entre segurança e chance de ganhar mais. Beleza, a estrutura inicial está montada. Mas atenção, uma carteira de investimentos não é uma foto na parede. Ela é um filme. Ela precisa se mexer, se adaptar. Então, agora a gente sobe um degrau. Vamos entender como ajustar essa carteira dependendo do que está rolando na economia, principalmente com a famosa taxa Selic. Para começar, é fundamental entender a diferença entre 2 tipos de fundos. De um lado, os fundos de tijolo. Pensa neles como donos de imóveis de verdade, galpões, prédios de escritórios, shoppings. Do outro lado, os fundos de papel. Eles não têm um imóvel, eles investem em dívidas do mercado imobiliário, como os CRIs. São 2 universos bem diferentes, e o jeito que cada um reage à economia muda completamente.
E aqui está o pulo do gato. Olha só que estratégia interessante. Quando a Selic está lá no alto, o que acontece? O mercado todo quer retornos maiores. E isso acaba pressionando o preço das cotas dos fundos de tijolo para baixo. Ou seja, eles ficam mais baratos, com desconto. É a hora de comprar. Por isso, a estratégia sugere ter a maior parte da carteira, uns 80%, neles. Agora, quando a Selic cai, a lógica vira de ponta cabeça. E os fundos de papel é que podem se dar melhor. Entender e fazer esse ajuste no momento certo, nossa, isso faz uma diferença gigantesca. Ok, a estratégia geral, o macro, está definida. Agora é hora de colocar a lupa. Vamos mergulhar nos setores para entender onde estão os riscos e as oportunidades e fazer escolhas mais inteligentes. Essa tabela aqui é um mapa do Tesouro. Ela resume tudo de forma muito clara. Olha só, logística, por ter contratos bem longos, é o setor mais seguro, mais estável. É o coração da parte de tijolo da carteira. Lajes corporativas, ou seja, prédios de escritórios, já dependem mais de como a economia está indo, então tem que ter mais cuidado. E os shoppings? Bom, esses são os mais imprevisíveis, porque dependem do varejo, do humor do consumidor. Então, é para encarar mais como uma oportunidade pontual, uma aposta. Isso tudo nos leva a uma decisão estratégica bem importante, principalmente no cenário atual, de juros altos. A ideia é concentrar a maior parte do investimento em tijolo, tipo uns 80%, no setor de logística. Por quê? Simples. Previsibilidade. Os contratos de aluguel dos galpões são super longos, de anos e anos. Isso dá uma segurança, uma previsibilidade de receita que, nesse momento, é ouro para a carteira. Beleza. E no mundo dos fundos de papel, como fica? A maioria deles investe em CRIs. Que nome estranho, né? Mas pensa que é como se o fundo estivesse emprestando dinheiro para projetos imobiliários. O risco, claro, depende se quem pegou o dinheiro vai pagar direitinho. Agora, tem uma outra categoria, os FIAGROS, que são para o agronegócio. E aqui o sinal de alerta acende. O risco é muito, mas muito mais alto. Eles competem com o crédito do governo, que é mais barato, e o perfil de quem pega o dinheiro emprestado costuma ser mais arriscado. E olha, para não deixar nenhuma dúvida do perigo, a recomendação estratégica é direta e reta. O ideal é não ter fiagro na carteira. Simples assim. Ah, mas e se a pessoa insistir muito, quiser mesmo arriscar? Bom, nesse caso, que seja em um único fundo para limitar ao máximo a exposição a esse risco que é, de verdade, muito alto. Maravilha! A carteira está montada, dividida por pilar, por setor, tudo certinho. Acabou o trabalho? Que nada! Na verdade, o trabalho mais importante está só começando. Agora é hora de acompanhar tudo de perto, constantemente. E esse acompanhamento é um ciclo, uma rotina. Passo 1. Todo santo mês é preciso ler os relatórios que os gestores dos fundos publicam. É ali que se vê se os imóveis estão alugados, se tem dívida, o que está acontecendo. Passo 2. Ficar de olho nas notícias da economia, na Selic, na inflação. E passo 3, que é super importante. Usar o dinheiro novo que entra todo mês para rebalancear, para colocar a carteira de volta nos trilhos da estratégia que foi definida. E esse checklist aqui é uma mão na roda para não deixar nada passar. Porque, no fim das contas, o segredo não é só saber o que fazer, é ter a disciplina de fazer todo mês de forma consistente. É essa rotina de checar, de ajustar, que transforma um simples investimento em uma gestão de verdade, uma gestão de sucesso da própria carteira. E a gente encerra com essa reflexão. Montar uma estrutura como essa que vimos hoje não é só pensar no agora. É construir um portfólio que respira, que se adapta, que está preparado para navegar em qualquer mar, seja calmo ou com tempestade. E as mudanças na economia, elas vão vir, isso é certeza. Então a pergunta que fica no ar é: a estratégia atual está realmente pronta para amanhã